Sumidos e sumidas desse Brasil, sejam muito bem-vindos à nossa live número 16. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as melhores técnicas de memorização e conhecer um pouco mais do método Suma por dentro. Bora lá? Já conversei aqui com a galera que está ao vivo, já sei que do pessoal que está com a gente, o nosso foco principal é ESA e ITA, então aí as carreiras militares estão dominando o cenário, o que exige da gente uma preparação ainda mais criteriosa, ainda mais intensa e detalhada. Chique demais? Nosso tema de hoje vai ser melhores técnicas de memorização. Beleza? Galera, e já adentrando um pouco melhor nesse tópico, o que eu quero falar para vocês? É o seguinte, a gente tende a achar que técnica de memorização é um negócio apartado. O que eu quero dizer com isso? Isolado em relação a todo o resto do nosso estudo. O que eu quero dizer? Que a gente vai memorizar, decorar algumas coisas e isso basta, isso é suficiente para a gente ir bem e, enfim, a gente não precisa se preocupar mais. Não é bem assim. A memorização, principalmente para as provas militares ou vestibulares mais concorridos, ela é uma etapa crucial da nossa jornada de estudo. Por quê? Eu conto para vocês por quê. Porque o nosso vestibular, no contexto militar, ele é extremamente conteudista. Ele demanda, sim, decorar fórmulas, aplicar essas fórmulas e ter certa liberdade criativa na hora de usar essas fórmulas. Entendeu? Então a gente precisa, sim, ter um momento de decorar propriamente dito algumas partes da matéria. Então, por exemplo, quem aí já que é ITA sabe dentro da parte de química, que a gente tem uma parte de química descritiva muito forte. E o que seria a parte de química descritiva? Seria justamente essa parte de química de saber práticas de laboratório, cor de composto, teste de chama. Então, todas essas nuances que a gente vai precisar ter em mente na hora de se preparar para essa prova, a gente tem que ter clareza disso, que vai demandar um tempo de decoreba, sim, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu separei aqui no meu roteiro, eu vou olhar aqui para o lado em alguns momentos, é porque eu preparei o roteiro para a gente falar, que é até uma questão de respeito com vocês, né? Se eu valorizo muito o tempo de vocês de estarem aqui, vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa na vida, tipo qualquer uma mesmo, e vocês decidiram ficar aqui para poder acompanhar comigo toda a aula, certo? Então eu valorizo demais essa dedicação de vocês e eu retribuo isso na forma de quê? De qualidade. Na verdade, de duas formas. Primeira, de qualidade, isso é verdade. Então a gente vai ter um conteúdo super elaborado que eu preparei com antecedência já para a nossa primeira versão da live, que seria na quinta-feira, mas que por problemas técnicos não aconteceu. Então na aula de hoje a gente vai ver todo esse conteúdo e ele foi preparado com muito critério para trazer para vocês uma coisa realmente que seja boa e não ficar enchendo linguiça aqui, beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no fim da live, eu passo para vocês a senha para conseguir abrir o PDF da aula, beleza? Como que funciona? Como que funciona? A gravação vai ficar disponível por um tempo, beleza? Por um tempo. Então, não consegui participar aqui agora da live, nesse momento. Beleza, tudo bem. A gente não vai ter problema com relação a isso. Agora, qual que é a questão? O PDF de texto, o PDF de anotações, terá senha revelada no final da aula. Beleza? Então, no final da aula, eu passo para vocês a senha do PDF para vocês conseguirem abrir. E aonde que eu vou mandar? O PDF será enviado no grupo dos sumidos do WhatsApp. Beleza? Então, se você já está no nosso grupo de WhatsApp, fica tranquilo que lá você vai receber o nosso PDF. Se você não está, depois a gente pode postar o link do grupo sem problema nenhum, dentro lá dos stories do Instagram. Me manda um direct falando que você não está no grupo e queria estar, que eu mando para você. Beleza? Então fica tranquilo que se você está aqui ao vivo comigo, você vai ter acesso ao PDF. Só que você só vai conseguir abrir se ficar até o final e receber a senha. Mas eu só assisti a gravação. Beleza, você está assistindo a gravação agora, por exemplo, fica tranquilo. Que o quê? Que o PDF você não vai ter acesso, but
Por quê? Porque na gravação a senha vai ser cortada, beleza? Então a gente corta da gravação a senha no final. Então fique tranquilo que para abrir você precisa ficar. Por quê? Porque eu valorizo o tempo de quem está aqui comigo, galera. É muito importante o tempo que vocês passam aqui comigo, porque vocês podem tirar dúvida, podem fazer pergunta, podem alimentar toda essa construção que é a nossa aula e, poxa, precisa ser valorizado de alguma forma, né? Fechou? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando o assunto é memorização, o que é? Vou falar para vocês. Memorizar é uma consequência de uma estratégia de estudo. O que eu quero dizer com isso? Galera, memorizar o conteúdo não é simplesmente ficar repetindo ele até decorar. Porque o que acontece? A chance de você conseguir decorar esse conteúdo é grande, mas a de aplicar ele é muito baixa. E é aqui que não adianta nada, que a gente perde tempo. Tá entendendo? O nosso grande objetivo é decorar o conteúdo, sim, mas conseguir aplicar esse conteúdo dentro da nossa jornada de estudo. Quem aqui nunca, por exemplo, estudou para a prova de ensino médio e decorou um monte de coisa, mas quando chegou uma semana depois já não lembrava de mais nada para poder utilizar esse conhecimento? Pô, coisa mais comum de acontecer, certo? Se já aconteceu isso com você, manda no chat para eu saber. De estudar para o ensino médio alguma coisa, para alguma prova do ensino médio e depois não lembrar mais nada. Qual que é o problema de estudo? Que você só decorou. Pro nosso estudo de vestibular, não basta só decorar. A gente precisa, além de decorar, conseguir aplicar todo esse conteúdo, beleza? E é aqui que a estratégia de estudo importa tanto. O que eu quero dizer com a estratégia de estudo? A nossa estratégia de estudo, no aspecto técnico da palavra, no aspecto técnico. Por que eu falo aspecto técnico? Porque, ao meu ver, o nosso estudo... Por quê? Dentro do nosso estudo, o que acontece? Dentro do método Summa e ao longo de toda a minha produção de conteúdo, eu defendo que o estudo, ele tem 3 pilares. 3 pilares. Vamos até fazer um parênteses aqui. É sempre assim, eu faço todo um roteiro que, obviamente, eu não sigo. 3 pilares dos estudos. Corpo, aqui é técnica, corpo e mente. A gente precisa cuidar desses três... A galera falando aqui, aconteceu 2 meses atrás, estudar para prova não lembrar de mais nada. Pior que tinha acontecido isso numa prova, muitas vezes, tá? Então, Gabriel, qual é o próximo objetivo? Fazer do método Summa o maior método de estudos do país. Exato. Vou até colocar na tela. Meu próximo objetivo, fazer do método Summa o maior método de estudos do país. Porque o melhor ele já é. Só falta ser o maior mesmo. Beleza? 3 pilares de estudo. Técnica, corpo e mente. O que é cada um deles? Técnica é o estudo teórico, é o estudo de questões, é a prova em si, é o GH, o ensino. No ITA a gente chama de GH, o ensino. Normalmente acho que em todas as instituições militares, na verdade. O GH é o ensino especificamente, beleza? Corpo. O corpo, galera, é a única interface física entre o nosso estudo, que é abstrato, e o nosso resultado, que também é abstrato. Então, o que vai estar entre essas duas coisas vai ser o nosso corpo. Se o nosso corpo não estiver bem, não adianta a gente estudar muito, beleza? Eu não sou snob, não, eu sou realista. Não adianta a gente estar com o corpo ruim não adianta a gente estudar muito se o nosso corpo está ruim, porque a gente não consegue converter todo esse estudo em resultado, beleza? Então aqui a gente tem que focar no corpo também. E a mente? A mente seria o nosso pensamento, seria a nossa sanidade mental. Até que o pessoal agora, no final do ano, começa a brincar, tipo, meu Deus, tô tudo bem, menos a sanidade mental, enfim, essas brincadeirinhas aí de sanidade mental. Por quê? Porque a mente, galera, é extremamente responsável pela nossa aprovação. É muito, muito comum alunos extremamente bem preparados... Nossa, treme tudo aqui. É muito comum alunos extremamente bem preparados não passarem por um mau preparo da mente dele, da autoconfiança, da segurança, do controle da ansiedade, do controle emocional ao longo da prova.
Quantas vezes, galera, você não escuta pessoas extremamente capacitadas, às vezes você já até estudou com alguma dessas pessoas no cursinho, e que você falava, olhava para ela e falava assim, não, eu tenho certeza que ela vai passar. Eu tenho certeza, porque ela é muito boa, ela vai sempre bem nos simulados. Mas aí essa pessoa não passa e chega no ano seguinte ela fala, eu não passei porque eu fiquei muito nervoso, eu não consegui controlar minha ansiedade, eu fui mal no primeiro dia de prova, e quando chegou no segundo dia de prova, eu já não consegui me ficar estável mais para fazer a prova. Galera, isso acontece muito, 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 muito mesmo. Por exemplo, dentro dos mentorados, com os meus mentorados, tento no método Suma eu deixo isso muito claro, e com os mentorados que eu tenho um contato mais próximo, esse é um aspecto que a gente trabalha muito, muito mesmo, que é o aspecto de estabilidade e controle emocional para você chegar na prova e conseguir mostrar tudo que você se preparou para fazer. Porque não adianta nada você se preparar muito, chegar lá e não conseguir mostrar isso, beleza? Então, técnica, corpo e mente. Voltando então, a gente precisa memorizar uma consequência de uma estratégia de estudo no aspecto técnico. Então, agora, dentro desses 3 pilares do método Suma, a gente vai falar de um deles, que é a técnica, beleza? E o que é exatamente essa técnica para poder memorizar o conteúdo? São outras 3 coisas, que são teoria, exercícios e revisões. Galera, essas 3 coisas, teoria, exercícios e revisões, são as 3 coisas que vão garantir que a gente consiga memorizar um conteúdo. Não adianta nada a gente só estudar aquele conteúdo uma vez no começo do ano e achar que isso vai ser suficiente para a gente lembrar desse conteúdo ao longo do ano todo, beleza? Não vai. São essas 3 coisas, essas 3 atitudes de estudo, de teoria, de exercícios e fazer revisões que vão juntos conseguir mostrar para a gente, que vão conseguir ter como resultado uma memorização efetiva do conteúdo. Beleza? Até aqui, nada muito disruptivo. Beleza? Ótimo. Outro ponto. A gente só memoriza o quê? O que a gente precisa saber. Galera, não existe essa da gente conseguir memorizar as coisas só porque a gente tem que lembrar e sem entender aquilo, beleza? A gente consegue memorizar alguma coisa quando a gente tem clareza de que a gente precisa saber aquilo. Ou a gente, então, vê utilidade. Vê utilidade. Ou entende a procedência. Da onde que está vindo isso? De onde que essa fórmula surgiu? Por que isso daqui é importante? Porque se você não entende esse contexto, se você não entende como que essa informação se posiciona dentro do seu contexto de estudo, não adianta nada você decorar ela, porque você não vai saber usar. Então, aqui a gente tem 2 coisas muito importantes. É o saber utilizar, ver utilidade e o precisar saber, beleza? Então, isso daqui, galera, é importante por quê? Porque quando a gente está principalmente começando uma rotina de estudo, quando a gente está começando a se preparar para uma prova, principalmente as provas mais concorridas, o que acontece? A gente não tem dimensão, da forma com que aquele assunto é cobrado dentro das provas. A gente não tem noção mesmo de como que aquele assunto se posiciona, se comporta dentro de uma rotina de estudo, dentro do edital da prova. Tá entendendo? Então, por exemplo, estou começando a estudar para o ITA ou para a ESA, que falaram aqui agora. E é a primeira vez que eu estou vendo função modular, beleza? Função modular. Ou função exponencial, vai. Função exponencial. Se eu nunca fiz a prova e nunca vi uma questão daquele assunto, fica difícil eu entender os pré-requisitos de uma função exponencial, o domínio de uma função exponencial. Por quê? Porque eu nunca vi a forma com que isso é cobrado. Então eu não vejo utilidade para essa informação. Então, à medida que a gente vai conhecendo cada um dos assuntos e vendo como ele é cobrado dentro da prova, fica muito mais fácil da gente enxergar a utilidade daquele tópico e decorar aquele tópico. Beleza? Ótimo. Vocês estão acompanhando? Se está ficando claro, deixa aí nos comentários se está fazendo sentido para vocês.
Deixa aí nos comentários se está fazendo sentido para vocês, beleza? Uma pausa rápida aqui no conteúdo, galera. Manda para mim no chat, vocês que estão aqui e que falaram o foco de vocês, como é que vocês foram na prova esse ano? Se foi a primeira vez que vocês fizeram a prova e como é que foram nesse ano? Então, se você fez a prova nesse ano e no ano passado, fala para mim, ah, não, eu melhorei em relação ao ano passado, ou não, esse ano eu fui mal, faltou estudar X, ou não estava bem em tal matéria. O que você acha que te prejudicou esse ano, nesse ano, beleza? Manda para mim. Aqui, ó. O que fez você não passar neste ano, beleza? Manda para mim no chat, que isso é importante para a gente ir direcionando nossa conversa, beleza? Manda aí para mim que a gente vai conversando sobre isso. Enquanto isso, eu vou complementando aqui na nossa teoria. Então, na prática, galera, o que são cada uma, como que a gente pode, de fato, aplicar técnicas para poder facilitar essa memorização? Por quê? Porque a gente já entendeu o que é como que a gente consegue memorizar, em sentido mais abstrato, tendo uma estratégia de estudo que leve à memorização. A gente já entendeu o porquê que a gente, como que a gente memoriza no aspecto, no sentido de estar convencido de que aquilo é importante, que é ver utilidade e entender como que aquilo é cobrado dentro da nossa prova, beleza? Agora a gente vai falar, na prática, como que a gente consegue memorizar dentro da nossa rotina de estudo. Deixa eu ler os comentários de vocês. Ó, o Gabriel aqui, ó. Esse ano foi muito bem, melhorei muito nas exatas em comparação com o ano passado. Boa, Gabriel. Aí sim, o Igor. Esse ano não tive um bom desempenho, me perdi muito durante a preparação. Por que você se perdeu, Igor? Manda aí pra gente qual que foi a... Em que você se perdeu? Em acompanhar o conteúdo, nas coisas que você tinha para fazer, demorou muito nos tópicos, o que foi? E o Isaac, nervosismo e falta de preparo. Cara, nervosismo é um recorde de aparições aqui, que acaba tirando a aprovação nossa. Nayara, nervosismo. Aí, ó, tô falando? Nervosismo, galera, é um aspecto extremamente importante. Nervosismo tá dentro de uma vertente que é controle emocional. Galera, talvez para muitos de vocês, assim como foi para mim na época, o vestibular é a primeira grande conquista que a gente tem na vida, né? Então, por exemplo, claro, eu trabalho desde cedo, nossa, eu tive um filho na adolescência, minha família passou por necessidade, problemas de saúde. Galera, tô falando na CNTP, tá? Na vida de um adolescente que não teve muitas emoções e percalços aí. Então, se você tá em velocidade de cruzeiro na vida, o vestibular e a decisão de carreira é a primeira grande coisa que você vai, primeiro, decidir, e segundo, falhar, e terceiro, ter que conseguir de alguma forma. Então, é muito natural que o nervosismo e a ansiedade ataquem muito forte nessa etapa. Por quê? Porque a gente ainda não tem controle emocional para lidar com a pressão da aprovação ou da reprovação. Tá entendendo? Então, é aqui que a gente precisa construir os princípios, as bases do nosso controle emocional. A gente pode falar mais sobre isso nas próximas aulas, beleza? Se vocês se interessarem pelo assunto, nas próximas aulas a gente pode falar mais sobre controle emocional. Vou até deixar anotado aqui, que é uma boa para a gente abordar. Em quase tudo, desde me sentir preparado para ir para o próximo tópico até como revisar o conteúdo. Cara, isso daqui, o Igor está respondendo a minha pergunta de o que fez você não passar neste ano, tá? Que aí ele falou que não teve, que se perdeu durante a preparação, eu perguntei no que, aí ele respondeu em quase tudo, desde me sentir preparado para ir para o próximo tópico, até como revisar o conteúdo. Galera, até adiantando um pouco, é exatamente sobre isso que o método Suma é, tá? É como você se organizar e como você ter estratégia para poder ser aprovado. A galera costuma achar, principalmente hoje em dia, acho que sempre, na verdade, que para você ser aprovado, você precisa só estar matriculado num cursinho e ficar com a bunda na cadeira. Eu não sei. Quer dizer, eu entendo, né? Que é um aspecto bem utilitarista, bem prático dos estudos, mas que, na verdade, não tá certo. Não faz sentido. Por quê? Porque se realmente fosse necessário só se inscrever num cursinho,
todo mundo que está num cursinho passava. As pessoas não demoravam anos para serem aprovadas e muito menos existiriam tantos cursinhos, entendeu? Então, tipo assim, se existisse uma fórmula única que a pessoa vai lá, pega o conteúdo e aplica, tava fácil. A questão é que a nossa aprovação depende também, e eu diria até que 50%, de outros aspectos que não só a aula que a gente vai assistir. A nossa aprovação depende de tudo que a gente faz depois da aula, depois da teoria. A nossa aprovação é construída no pós-aula. É muito difícil alguém que só assistiu a aula conseguir ir bem numa prova, e principalmente nas provas mais concorridas. E é exatamente nessa dor, nesse aspecto que o método Suma atua. É aqui, exatamente aqui. Quando você não se sente seguro para ir para o próximo tópico, quando você não sabe como revisar, quando você não sabe como estruturar o seu cronograma de estudo, quando você não sabe o que você tem que fazer quando você não está conseguindo terminar a prova no tempo. É tipo assim, galera, se eu falasse para vocês hoje, não, você precisa correr 3 quilômetros em 12 minutos. O que você ia fazer? Começar a correr loucamente por 12 minutos? Infinitamente? Até conseguir fazer os 3 km? Eu acho muito difícil isso dar certo. Por quê? Se você entende um pouquinho, eu não entendo nada, mas eu cheguei com essa meta com uma pessoa que entende corrida, e ela olhou para mim e falou assim: Gabriel, sua meta, você já corre? Eu falei: não. Quanto que você faz? Eu falei: nossa, em 12 minutos eu faço, sei lá, 1,3 km. Eu queria mais que dobrar essa distância. Ele falou: em quanto tempo você quer conseguir isso? Eu falei: em um mês. Ele: é impossível. Por quê? Porque você precisa condicionar seu corpo, você precisa fazer uma série de treinos para condicionar a sua respiração, a sua parte aeróbica, a sua resistência, sua tolerância à dor, até conseguir chegar nessa marca de 3 km em 12 minutos. E isso não é da noite para o dia. E principalmente, isso não é só saindo correndo na esteira por 12 minutos todas as vezes. Ele falou: não, né, fazendo 12 minutos lá na academia todos os dias, você não vai conseguir nunca fazer essa meta. Por quê? Porque você depende de fazer outras coisas. Você precisa desenvolver resistência. Resistência você desenvolve com tiros. E é assim que você consegue aumentar a sua resistência e aumentar a velocidade. Então, ele foi passando alguns insights para mim, essa pessoa, e ele era um ultramaratonista, ou seja, ele já tinha feito. Eu nem sei qual é a definição de ultramaratonista. Eu sei que ele faz 21 num dia, no sábado, aí ele faz 42 no domingo, ele já fez 420 quilômetros em 5 dias. É um negócio absurdo. Então era uma pessoa que realmente entendia do que estava falando. Então você precisa desenvolver essa capacidade, e para isso você precisa de técnica, você precisa de estratégia, você precisa de um treino. É igual academia, você precisa de um caderninho de treino lá, uma ficha de treino para poder seguir. Dentro dos estudos, as pessoas acham que o negócio é diferente, que é só chegar lá no freestyle, pegar o material e começar a fazer tudo. Que você consegue, não consegue, bora para a próxima. Fui reprovado, vamos para o próximo ano. Mas que não consegui. Então, eu vou estudar tudo de novo do zero. Galera, não é assim. Os estudos, eles imitam a vida. O estudo imita a vida. Se lá na academia isso não resolve, por que nos estudos vai funcionar? Se na corrida não resolve, por que nos estudos vai funcionar? Tá entendendo? As pessoas querem suprir falta de estratégia com volume de estudo. E não é assim. Às vezes, sua estratégia de estudo só tá ruim mesmo. Você tá fazendo mais de uma coisa que não dá resultado. E é exatamente aqui que o método Suma atua. Mas eu vou mostrar mais dele para vocês no final da aula, beleza? Continuando aqui na nossa teoria de hoje, que é técnica de memorização, o que a gente tem na prática, então? A primeira sugestão que eu dou é: comece estudando sabendo o que vai enfrentar. O que eu quero dizer com isso? Se você vai prestar ITA, você nunca fez uma prova do ITA antes? Mesmo nos seus estudos? Como assim? Eu quero fazer ESA. Você não sabe como que é uma prova da ESA na prática? Você nunca pegou uma prova, imprimiu e tentou fazer? Como que você vai começar a estudar para uma coisa que você nem sabe o que é? Tá entendendo? É como se você chegasse ali na academia, pegasse 2 halteres, beleza? E olhasse para ele. Pronto, vou começar aqui a fazer. E nunca tivesse visto nenhum exercício antes. Nunca viu ninguém usando aquele halter. Como que você vai pegar aquele halter e começar a fazer treino de... Porque dá pra fazer treino de tudo ali, né? Dá pra você fazer treino de perna, treino de costa, treino de bíceps, tríceps, peito, ombro. Você consegue treinar cada parte do seu corpo usando um par de halteres. Mas se você não sabe como fazer isso, não adiantou nada.
É exatamente isso que eu quero dizer com, continuando o aspecto anterior, né, de conseguir se preparar para uma prova sem ter estratégia de estudo. É pegar várias apostilas, olhar para elas e não saber o que fazer. E começar a ler e pronto, entendeu? É basicamente isso. Mas vamos lá. Comece estudando sabendo o que vai enfrentar. Como assim você nunca fez uma prova do concurso que vai prestar? Galera, isso daqui é o mínimo. O mínimo. Prestar. Ah, decidi agora que eu vou prestar ITA. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Pegar uma prova do ITA e ver como é que é. Decidi agora que eu vou prestar a ESA. O que é a primeira coisa que você tem que fazer? Pegar uma prova da ESA e ver como é que é essa prova. Isso vale para tudo, galera. Para tudo. Não existe essa de, decidi que eu quero a prova, vou começar a estudar a teoria. Não, você precisa saber o que cai nessa prova, como que essa prova cobra as coisas de você. Beleza? Outro ponto. Tenha noção de como cada assunto é cobrado. Que é o que a gente falou no começo. À medida que você vai tendo maturidade de estudo, que você vai vendo mais assuntos, você começa a entender como que as questões vão aparecendo dentro de cada assunto. Por exemplo, comecei a estudar a dinâmica, bloquinho no plano inclinado. Nunca vi uma questão de bloquinho com plano inclinado. Poxa, fica difícil você entender plano inclinado e estudar aquilo se você não sabe nem como que aquilo é cobrado. Tá entendendo? Por isso que você precisa construir um repertório de questões. Então, uma sugestão uma boa opção é ler questões do assunto que nunca viu. Não estou falando que você precisa estudar esse assunto inteiro. Não precisa estudar o negócio inteiro. Mas você precisa ler questões daquele assunto. Você precisa, por exemplo, pegar a prova e ler aquela prova. Você precisa digitar lá na internet o tópico que você vai estudar e ler uma questão, uma lista de questões sobre aquele assunto. Por quê? Para quê? Para você saber como que o negócio cai. Para você não ficar perdido ali dentro. Beleza? Vamos lá. Outra dica. Busque sempre aspectos práticos do que está estudando. Fuja das abstrações. E como que você faz isso? Resolvendo questões. Melhor opção. Galera, como que você vai buscar aspecto prático? Fazendo questão daquilo. A prática de vocês é justamente resolver as questões. É isso que vocês vão ser cobrados na hora da prova. É isso que vocês vão ser avaliados. É nisso que vocês vão ser avaliados. Não é num discurso. Não é na beleza. Não é nada disso. É em resolver questões. O aspecto prático da atividade de estudo de vocês são as questões. Então, se você quer entender melhor aquele assunto, se você quer memorizar aquele assunto, o que você faz? Questões daquele assunto. Simples assim. Vamos voltar para o simples, voltar para o objetivo, beleza? Outro, próximo tópico. Tenha um bisuário. Essa é uma das melhores formas de conseguir memorizar. Por quê? Porque você vai ter fácil acesso aos conteúdos que você estudou. Bisuário, a gente pode fazer uma live à parte, a gente tem uma explicação detalhada dentro do método Suma sobre ele. Mas o que é o bisuário? O bisuário é especificamente as informações úteis que você precisa saber para a sua prova. Seja fórmula, conceitos-chave, pensadores importantes, enfim. São coisas bem práticas que você vai aplicar dentro da sua prova, do seu concurso. Beleza? Então vamos lá. Compile as fórmulas e tópicos mais importantes num material de fácil acesso. Beleza? Um caderninho. Galera, o visuário é um negócio essencial para quem está estudando para provas de alto nível, tá? Não existe essa, poxa, não preciso, eu reviso pelo caderno. Galera, caderno não é visuário, beleza? Show. Próximo. Se ficar com dúvida, pode mandar aí, tá, galera? Tenha
um cronograma de revisões. Eu não gosto daquelas teorias de revisão quinzenal, de 3 em 3 dias, não sei o quê, aquela complexidade toda. Galera, para mim, quem desenvolveu aquela ideia não fazia prova de vestibular ou de concurso, porque o negócio, você fica mais revisando do que evoluindo na matéria. Então, assim, eu não recomendo, minha forma de colocar revisões para os meus alunos é outra, tá? E a forma que eu fazia também, que é como? Primeiro, simulados são a melhor forma, são a melhor opção para revisões periódicas. Basicamente, eu divido as revisões em dois tipos. Primeiro, revisões periódicas, que são as revisões que a gente vai fazendo ao longo da nossa preparação, beleza? Então, por exemplo, a prova de vocês vai ser no meio, no fim do ano que vem. Ao longo desse período, vocês vão fazendo revisões periódicas. E o segundo tipo de revisão é a revisão final. Qual que é a revisão final? Revisão final é aquela do último mês antes da prova de vocês, beleza? E aí, para a revisão final, eu recomendo o revisão em 10 passos, que é um aulão que está dentro do método Suma também, que daí a gente pode até falar de revisão em outro momento, mas são 10 passos que eu acredito que sejam os essenciais para uma revisão, beleza? Está compilado lá dentro do método. Bom, e para isso na prática, né? E aqui eu quero falar agora para vocês, que não se enganem, galera. Aprender segue uma curva. Então, quando você se dispõe ou está iniciando a sua preparação para uma prova, para um concurso, para o que for, na graduação, que seja, isso vai demandar de vocês uma curva de aprendizagem. Então, no começo vai ser mais lento. Depois vai melhorando e vai estabilizando. Então, vocês precisam ter calma para poder maturar esses assuntos. Essa é uma das razões da sugestão de vocês estudarem matérias em paralelo. Então, por exemplo, eu não vou fazer um mês só estudando matemática e depois um mês só estudando física. Mas, às vezes, no mesmo dia, até dependendo do volume de tempo que vocês têm disponível, estudar mais de um assunto em paralelo, para vocês terem tempo de irem evoluindo nas duas matérias e tempo para vocês maturarem aquele outro conteúdo que vocês já estudaram. Então vocês vão progredindo em paralelo, que daí é mais lento, e compensação tem mais tempo de assimilar todo aquele conteúdo. Então, assimilar o conteúdo, construir repertório. Vocês vão ouvir muito eu falar de repertório de questões. Repertório emocional. Repertório, galera. Repertório é que nem um músico. Músico não tem um repertório que ele sabe tocar, que ele sabe cantar. Nós, como estudantes, a gente também tem um repertório. A gente também tem um portfólio. O nosso repertório são as questões que a gente já fez. À medida que a gente vai aumentando a quantidade de questões que a gente já fez, é muito mais fácil a gente fazer novas questões, porque tudo vira um remix do nosso repertório. São aspectos que a gente já entendeu, que a gente já consegue assimilar bem e aplica para fazer novas questões. Beleza? Galera, seguinte. Com relação ao conteúdo em si da técnica de memorização, era isso que eu preparei para vocês. Agora eu vou mostrar o método Suma por dentro, a estrutura de aulas dentro do método Suma, beleza? Vamos lá. O que está sendo. O que a gente está com turma aberta agora? Então agora a gente está na turma 10 do método Suma. O que a gente tem agora dentro da turma 10? Beleza. O que você leva entrando para a turma 10 do método Suma? Vou falar para vocês. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o treinamento método Suma. O treinamento método Suma são as aulas gravadas do método Suma. Então, são 15 módulos com 6 horas de duração, mais bônus, mais aulas extras, mais eventos ao vivo que já tiveram, mais, enfim, tudo que eu produzi está ali dentro. Especificamente em relação ao treinamento método Suma, são os 15 módulos com 6 horas. Só ele, com todas as técnicas de estudo, com todas as estratégias de prova, e eu vou mostrar para vocês por dentro como que ele é, beleza? Já que eu mostro. Depois a gente vai ter a comunidade dos sumidos.
que é a nossa comunidade de alunos dentro do Discord. Então lá você pode mandar dúvidas de questões, dúvidas gerais de estudo, que eu ou outros alunos vamos respondendo, beleza? Então a gente tem uma comunidade lá dentro do Discord. Material complementar. O material complementar são os PDFs das aulas do treinamento. O que é isso? Lá você vai ter alguns resumos de aula e, além disso, algumas atividades em alguns módulos. Então, por exemplo, eu tenho um módulo do Ikigai, então lá dentro vai ter uma tarefinha para você fazer e te ajudar a entender melhor aquele assunto, beleza? Galera, lembrando, a gente não tem aulas dentro do método de matemática, física, química. Lá é estratégia de estudo, beleza? A gente vai te ensinar como pegar todo esse material que você já tem, de cursinho, de livro, de vídeo no YouTube, pegar tudo isso e aplicar para você ter melhores notas, beleza? E o aplicativo. Então, onde a gente armazena os pés do curso, eles têm um aplicativo da plataforma, você consegue baixar o aplicativo, e aí lá dentro do aplicativo você baixa, faz download das aulas e consegue assistir o curso em qualquer lugar, beleza? De bônus, o que você leva? De bônus, entrando no... Nossa, escrevi tudo errado. De bônus. Entrando para o método Suma, o que você leva? Imersão dos Sumidos. É uma mentoria em grupo de 4 horas de duração, que vai ser num fim de semana de dezembro, para dar tempo da galera sair da época das provas agora de final de ano. Então, lá no mês de dezembro, a gente vai fazer uma imersão de fim de semana, que a gente vai ficar um tempão juntos e eu vou ficar falando para vocês, eu vou explicar para vocês alguns aspectos do método Suma e a gente vai trocar várias experiências e eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Então, vai ser uma aula aberta de mentoria com todo mundo da turma, beleza? Então, vocês conseguem participar e, cara, uma das coisas que o pessoal mais gosta são essas aulas de mentoria em grupo, tá? O pessoal gosta muito, nossos feedbacks são muito positivos. E eu optei por fazer assim, porque daí vocês terminam de assistir o curso e aí a gente entra lá para fazer a imersão com vocês tendo mais dúvidas para poderem tirar, beleza? Então eu acredito que assim seja mais proveitoso. Legal. E, além disso, a gente tem o aulão Revisão em 10 Passos, que é o passo a passo para você fazer a sua revisão final antes da prova, beleza? Tá claro para vocês cada uma dessas coisas? Se não tiver, manda para mim no chat que eu já respondo, beleza? Pode mandar as dúvidas que eu vou respondendo para vocês. Agora, galera, eu vou mostrar para vocês como que é o método Suma lá dentro da plataforma, beleza? Legal, já estamos aqui. Ó, seguinte. Quando você entra para o método Suma, você tem acesso a essa plataforma de alunos aqui, beleza? Então, como é que ela funciona? Como que eu logo aqui, Gabriel? Você vai receber um link para ter acesso na plataforma, tudo bonitinho. Você digita usuário e senha que você cadastrou e vai ter acesso a essa página aqui. Aqui dentro você vai selecionar os módulos, então a gente tem aqui os 15 módulos, eu vou mostrando de um por um para vocês, mas essa é a estrutura do curso. Então, por exemplo, essa aqui é a nossa aula de bem-vindos. Então, vai dar aqui, eu vou falar nossas caras. Seus resultados. Falo bem-vindo para vocês, vou falando as coisas e tudo mais. Mó qualidade, tudo bonitinho, ó. Tudo bem feito aqui dentro, show. Vocês podem mandar suas perguntas, então outras aulas tem as perguntas aqui, essa aqui é de boas-vindas, então não tem pergunta, né? Enfim, então vocês vão colocando tudo aqui na plataforma. Agora vamos dar uma passada pelos módulos, tá? Vou mostrar para vocês o que tem dentro. No módulo 1 é como aproveitar o máximo do curso. Então, lá dentro vocês vão ter as aulas propriamente ditas dentro dos módulos. Deixa eu responder essa daqui, ó. Opa, Gabriel, fiquei com dúvida sobre o app. É o da Hotmart mesmo? Isso, é o app da Hotmart, que hoje é um dos mais estáveis que tem. A taxa deles, inclusive, é maior. Então, eu ganho menos para vocês terem uma qualidade melhor de curso, beleza? É a mais estável, que mais funciona. Vocês conseguem baixar lá bonitinho, beleza? Então, tem as boas-vindas, o tipo de aluno que você quer ser, que eu vou explicando algumas coisas de perfil de aluno, como usar este curso, então eu vou te explicar como que você vai empregar cada uma dessas coisas dentro da sua rotina, comunidade de alunos aqui, que eu vou explicar como é que você entra na comunidade de Discord, suporte, como é que você tem o suporte por WhatsApp, enfim, todo lugar, e uma pesquisa sobre você mesmo, para eu te conhecer melhor, beleza? Pilares do método Suma. Galera, aqui
Essa aula é extremamente importante, tá? Que aqui a gente vai falar sobre os pilares do método Suma e depois a gente vai falar sobre os pilares da rotina de estudo eficiente, tá? Então aqui a gente vai falar, é mais que só sentar e estudar, consciência, consistência e controle. São esses os três grandes pilares da nossa rotina, do método em si, e dentro da nossa rotina a gente vai falar sobre cada uma dos aspectos de corpo, mente e teoria, beleza? Técnica. É mais que só sentar e estudar. Depois a gente tem consciência, autoconhecimento como base do alto desempenho. Aula 3, consistência como obsessão. Aula 4, estar no controle é liberdade. Beleza? Cara, esse módulo aqui é muito legal. É um dos meus favoritos. Módulo 3, preparar o terreno para um estudo eficiente. Esse daqui já é um dos módulos que a galera mais gosta. Por quê? Porque sai muito do padrãozinho de cursinho, tá? De aula teórica e tudo mais. Então aqui a gente já consegue falar de umas coisas mais diferentes. Então a gente fala sobre o Ikigai, sua razão de viver. A gente fala sobre a matriz de Eisenhower, que nem tudo é tão importante quanto você pensa. Regra de Pareto, escolha suas batalhas. Então eu vou mostrar para vocês a questão de priorização. Definindo objetivos, então usando o método SMART. Como formar novos hábitos, então aqui a gente vai usar o modelo transteórico, beleza? Então eu explico ali para vocês um pouco mais sobre hábitos. E respeito e autocuidado, que é o método RAIN. Cara, esse aqui é muito legal, esse módulo é muito top. Então, ele vai te dar as bases, principalmente com relação ao aspecto de mente, para você conseguir fazer uma boa preparação e realmente ter resultado, para que você não seja o seu próprio gargalo, beleza? E aí, quando você entra, lá dentro estão os PDFs. Então, ó, material para baixar, beleza? Eles têm senha, então a gente já falou para vocês lá dentro da plataforma qual que vai ser a senha para conseguir baixar o material, beleza? Então fica tudo aqui dentro da plataforma. Vamos lá, continuando. Módulo 4. Bases de uma rotina de estudo orientada a resultado. Aqui, galera, eu foco muito que o nosso estudo, o método Suma como um todo, ele é focado para que você tenha resultados. Não é para você, sei lá, conhecer assuntos que você interessa. Não. O meu foco aqui é uma visão extremamente utilitarista do estudo, que é para ter resultado. Beleza? Outra pergunta do Igor. Outra coisa, são 15 ou 22 módulos. Legal, boa pergunta, Igor. É o seguinte, o treinamento método Suma tem 15 módulos. Ele vai até aqui, ó. Nem tudo é resultado aparente. Mas depois disso, a gente tem outros módulos que são bônus, extras, beleza? Então, quais que são esses módulos bônus? Você chegou ao fim, que eu não conto como módulo, diferente de outros cursos por aí, a gente fala de 15 módulos, porque são 15 módulos de conteúdo, beleza? Esse, você chegou ao fim, parabéns, você acabou o curso e um pedido de depoimento aqui. Então, tipo assim, é só uma aula final para a gente encerrar o curso. Então, eu não considero isso como conteúdo do curso em si, beleza? Aí depois a gente tem aqui a jornada da aprovação, que são 3 aulas que eu fiz ao vivo em algum momento aí da vida. Acho que foi ano passado. Então, 3 módulos da jornada da aprovação, que foi um evento ao vivo gigantesco que a gente teve. Nossa, deu um trabalhão e ficou muito bom o conteúdo. Aulão de férias, então o pessoal tava com muita dúvida sobre o que fazer nas férias, como que se organizava nas férias. Então eu fiz para geral. Então, às vezes, assim, quando tem um tópico muito específico que está gerando dúvida nas turmas, eu junto todas as turmas do método e faço uma aula específica. Esse foi o caso do aulão de férias. Revisão em 10 passos. Aqui que estão os 10 passos do revisão em 10 passos, beleza? Do aulão, que vai de bônus. Aulas extras. Não consigo resolver a lista. Então aqui a gente tem alguns. Esse é uma aula 1 de um tópico que eu estava recebendo muito nas mentorias. Então fui criar uma aula extra sobre isso. Então, por exemplo, galera, não existe o que não tem no método Suma. Se por um acaso você falar para mim, Gabriel, não tem, eu tenho tal dúvida, não sei tal coisa, mas não tem no método Suma, eu vou e gravo uma aula e boto lá, entendeu? Simples assim. O fim da teoria, que foi um outro evento ao vivo que a gente fez, e a aula inaugural, que são as aulas que a gente teve em outra turma para poder explicar mais sobre o método, beleza? A aula inaugural, que é quase uma imersão que a gente fez, que foi uma mentoria em grupo mesmo, só que a mentoria vai ser maior, a imersão vai ser um pouco maior do que a mentoria, beleza? Que também vai ficar disponível aqui, a imersão da turma 10. Chique? Então, de treinamento método Suma são 15 módulos,
Depois, do módulo 16 ao 22, são conteúdos extras que eu disponibilizei para vocês. Beleza? Vamos voltar lá onde a gente estava. Então, a gente passou aqui no módulo 3, depois módulo 4. Como construir uma rotina de estudo. Então, todas as aulas aqui são focadas dentro do módulo 4 em construir uma rotina de estudos. No módulo 5, a gente fala sobre motivação, falando que sim, a motivação é importante. A gente fala um pouco sobre dopamina, tipos de motivação, passo algumas dicas sobre motivação e para ter como lidar até o limite da sua motivação, beleza? Módulo 6. Listas de exercício. Quem é louco de fazer tudo? Então, se você tem aí a ideia de que você precisa fazer todas as listas de exercício, todas as questões, para com isso, pelo amor de Deus, não vai dar tempo, não vai dar certo. Então, é aqui que a gente vai alinhar essas expectativas e ter uma estratégia para resolver as listas de exercício, beleza? Definir expectativas, como definir o que fazer, até quando tentar resolver as questões e como corrigir e metrificar acertos. Show? Módulo 7. Aqui que a gente fala sobre revisões e sobre o usuário, que para mim são os diferenciais de quem quer realmente ter uma aprovação num vestibular concorrido. Essas são uma das principais táticas para você conseguir a sua aprovação. Estudando na prática, então aqui que a gente vai falar sobre fontes de estudo, como começar do zero, apostilas, livros, material digital, videoaula, aulas presenciais e conciliar trabalho e estudo. Tá tudo aqui, beleza? Aqui o nome dessa aula, desse módulo tá errado, não é estudando na prática, que é cronograma de estudo, beleza? Pedi para o time arrumar aqui. Então, o módulo 9. Deixa eu até tirar a foto para não esquecer. Então, o módulo 9 é montando um cronograma de estudos. Então, a importância do cronograma, e aqui, montando o cronograma de estudo e montando o cronograma semanal, beleza? Módulo 10, como não ser refém do cursinho. Entendendo a função do cursinho, manter o seu protagonismo e usar a estrutura disponível. Aqui é para quem faz cursinho, principalmente presencial, e acaba ficando viciado só em seguir o cronograma, o roteirinho lá do cursinho, e acaba deixando de lado vários outros aspectos importantes. Beleza? Aqui, redação. A gente tem uma palhinha sobre redação, então, como que se prepara, como é que estuda a redação. Eu não dou aula de redação aqui dentro, mas eu falo como que você estuda redação. Beleza? Simulados, a importância, como fazer, quando fazer e como corrigir, que é tão importante quanto fazer. 13, módulo 13. Provas objetivas, como que a gente se organiza para fazer as provas objetivas. Módulo 14, provas dissertativas. E módulo 15, o estudo parnasiano, que é o estudo, esse sim, é aquele que não está focado nos resultados. Beleza? Mostrei para vocês todos os tópicos, todos os assuntos que entram no método Suma. Pô, vocês já conhecem por dentro tudo que vocês vão conhecer ali. O que vocês não conhecem? A imersão. A imersão é o momento que a gente faz um encontro de toda a turma e vai falar especificamente sobre tópicos do método Suma e principalmente tirar as dúvidas de vocês. Então, coisas práticas, galera, que vocês estão vendo. Gabriel, eu tô aqui estudando para a ESA, tô com dúvida, estudei tanto, não sei o quê, não tô conseguindo me organizar com relação a tal aspecto. Como é que eu faço? E aí eu vou e te explico, beleza? Do mesmo formato que a nossa aula aqui, compartilhando minha tela, você abre sua câmera, seu áudio, fala comigo e eu vou escrevendo a resposta enquanto eu vou te explicando. É extremamente prático, é extremamente personalizado, beleza? É isso. Acho que agora ficou até mais claro de vocês entenderem como que é o treinamento por dentro. Ficou alguma dúvida, galera? Tem alguém aí que ainda está em dúvida para saber se entra ou se não entra? Se está na dúvida, fala agora. A gente está com desconto de R$500, então o desconto ainda está válido, mas por pouco tempo. Tanto o desconto quanto as inscrições que elas vão fechar essa semana, beleza? Aproveitem e entrem logo. Deixa eu olhar aqui meu roteirinho. O que eu não falei ainda? Então, o método ainda está com R$500 de desconto. É só clicar nos links que a gente está disponibilizando tanto no e-mail, no grupo e lá no meu perfil, no link da bio tem, no story tem. Então, só pegar lá o link para você se inscrever. Vai ter, mas é a minha mãe, meu pai que precisa pagar, não sei o quê. Lá vai ter um site todo explicadinho do que tem dentro do método Suma. Vai ter vários depoimentos de aluno para você ver que não é furada.
vai ter, enfim, vai ter os nomes dos módulos para você conseguir entender melhor cada uma desses tópicos que a gente vai abordar. Se precisar mostrar para os familiares também, pode mostrar o site. E a gente tem um WhatsApp de suporte também lá no site, que é só clicar que vai chamar a minha equipe para poder tirar qualquer dúvida que você venha a ter. Beleza? É isso. E melhor ainda, galera, você tem garantia incondicional de 7 dias. 7 dias. Entrou, olhou, conheceu a plataforma por dentro, viu como é que vai ser, conheceu a comunidade. Olha, não gostei, Gabriel, não é para mim, beleza. É só você apertar um botão que você vai solicitar o reembolso e, tendo sido feito o pedido dentro dos 7 dias após a compra, até 7 dias depois da compra, você consegue o seu reembolso integral. O dinheiro completo. Ah, paguei 997 no curso. Ah, não gostei. Cliquei no botão, quero o meu reembolso. Você vai receber lá 997 dentro do prazo que a plataforma dá lá, que ela vai te explicar. Não é nem comigo isso, é da própria plataforma. Dentro desse prazo, você vai receber de volta o seu dinheiro. Beleza? Acho que agora tá super claro. O Igor, tudo tranquilo. Quero saber aí, quem não entrou e agora tá mais confortável para entrar. Eu tava falando com alguém no Zap, quem que era? Tá aqui? Acho que era Igor, inclusive. Ah, Igor, acho que é com você. Você entrou, acabou de entrar, vi aqui. É isso mesmo? Igor Skunk? Você que acabou de entrar? Acho que é. Boa, Igor. Aí, galera, ao longo da nossa explicação, mais um aluno. Era eu mesmo. Seja muito bem-vindo, Igor! Bora pra cima, rapaz! Que massa, fiquei feliz. Poxa, já valeu a live. Parece que então você estava com dúvida, né, de como que funcionava, como é que era o método Sumo por dentro. Pô, fiquei feliz agora que ficou mais claro, que tá mais fácil de entrar com mais tranquilidade. Pô, fiquei feliz demais, cara. Seja muito bem-vindo. Já valeu minha tarde aqui. Pô, eu gosto, galera. Eu gosto quando entra mais gente. Porque eu sou muito fã do método Suma. Pra mim é de verdade. Quando eu falei que é o melhor método, é porque realmente é o melhor método. Aí eu fico empolgado pelos resultados que vocês vão ter. É sério. Falo de coração. Seja muito bem-vindo, Igor. E todo mundo que tá em dúvida aí se vai entrar e que vai entrar hoje, tem certeza, está se preparando aí, estava se preparando, sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que o método vai ser um grande diferencial na estratégia, na rotina de estudo de vocês. Beleza? Galera, se tiverem mais dúvidas, podem mandar. Aproveita agora os últimos segundos aí da live. A gente já está completando 1 hora. Ou então manda lá no Insta que eu respondo também. Beleza? Ah, a senha. Já fala a senha. Deixa eu falar aqui, ó. Edama. Salve, Gabriel. Te vi ontem no Sem Intervalo. Pô, eu tava lá mesmo. Devia ter ido dar oi, tirar foto. Pô, por que você não foi lá? Me cumprimenta, galera. Eu gosto de conversar com vocês. Eu acho mó legal. E depois eu fico me gabando pra Natasha falando que eu sou famoso. Isso é verdade. Falo mesmo. Me ajudem a zoar a Natasha. Beleza? Então, se me virem, pode falar oi. Devia ter ido. Fechou, galera? É isso? Fechou por hoje? Manda um ok se gostaram aí. Mandem nos comentários se vocês gostaram do conteúdo, se estão mais tranquilos agora com o método Suma, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Valeu! Aí eu ainda estou conversando com a minha família desde o início do ano sobre o método. Caramba, desde o início do ano! Não é possível! Devia ter entrado em contato. Fala comigo. Se a família estiver desconfortável aí, galera, mostra vídeo meu para eles, mostra lá os posts, fala que as famílias às vezes ficam em dúvida, né? Porque principalmente os pais, eles não estão muito acostumados com o curso de estratégia de estudos. É uma coisa mais recente, principalmente porque na época dos pais de vocês, provavelmente a concorrência não era tão absurda quanto é hoje. Então não tinha essa necessidade de, por exemplo, um método de estudo extremamente específico, dedicado, porque, por exemplo, a nota de corte não era, sei lá, acima de 80 na FUVEST numa prova de 90 questões, entendeu? Hoje a gente precisa desse recurso porque a concorrência é muito grande. Então a nossa estratégia de estudo também precisa ser a melhor possível. Beleza? Então mostra assim para ver que não é cilada. Que ótimo, mas agora que conseguimos adquirir o método. Seja muito bem-vindo, Igor. Tenho certeza que você vai gostar demais, cara. Vai ser
top. Vai ser top. Se prepara. Beleza? Galera, tendo mais dúvidas, me chamem lá no Insta, me chamem no WhatsApp de suporte, que eu vou ter a maior alegria de responder para vocês e tirar suas dúvidas, beleza? É isso, grande abraço.